Olá, boa noite a todos os amigos. Hoje eu estou aqui com o senhor Nadjair, especialista em seguros. Ele atua no mercado de seguros há mais de 30 anos, é fundador da corretora DCG, que possui uma larga experiência no setor de benefícios. A DCG tem o compromisso de ofertar o melhor produto, que atende às necessidades de seus clientes, e para isso trabalha com uma plataforma digital através de seus consultores especializados, desenha produtos personalizados para cada perfil de cliente. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa FADESP, e a palavra é sua. Boa noite, doutora Juscelene, tudo bem? Muito obrigado aí pela ajuda, pela apresentação. E eu gostaria, antes de fazer um pequeno agradecimento, primeiro ao doutor Hermes, doutor Raimundo Hermes Barbosa, ao professor Roque, a você, ao Miguel, nosso parceiro da Secure, ao seu Cure, a Cris, a todos, muito obrigado pela oportunidade e espero poder contribuir aí com a entidade, com seus federados e a todos que têm interesse nessa maravilhosa indústria do seguro no Brasil. E o desafio é gigante, né? E eu queria contar um pouquinho da história do que a gente já fez nesses 30 anos, como você falou, o que era a nossa indústria no passado, como nasceu, o que é que, como ficou e, na nossa humilde opinião, como vai ficar, né? Não temos bola de cristal, mas podemos prever quais são os principais movimentos. E a ideia principal nossa é sempre essa, é realmente de poder alertar aos nossos clientes. Já tivemos o privilégio de ter feito as consultorias aqui na DCG, com êxito para mais de 12 mil empresas nesses anos, o que não é um trabalho, é um trabalho de uma vida, né? A DCG teve um início, na verdade, em 98, porém, eu já trabalhava na Interclínicas desde 1992. E, a partir de 2008, eu fiz uma parceria com o César Augusto, que era o dono da Dimix, a qual também desejo aqui deixo público o meu agradecimento, que foi muito importante, foi graças a ele que grande parte desses 12 mil clientes puderam ser realizados, graças à grande e notável capacidade dele de criar produtos, né? E isso para a gente é um privilégio, porque para o corretor de seguros existe uma nobreza na nossa profissão, e principalmente a cultura do Brasil, como tem tanta dificuldade, né, no entendimento, principalmente desse modelão que a gente tem, tantas leis, tantas resoluções, é fundamental que você esteja abraçado com grandes companhias e pessoas sérias. Portanto, em cima de todo esse know-how que a gente já produziu, que eu quero discutir alguns assuntos com vocês aqui, de maneira bem didática, o máximo possível, né? Porque, por mais que a gente tente, às vezes, ser objetivo e claro, singelo, nós vivemos esse mundo, né? Então, às vezes, falamos de maneira que não possa ficar tão claro, ok? Então, podemos começar? Sim, podemos sim, fica à vontade. Então, é isso, vamos lá. Em 1992, quando eu entrei nessa área de plano de saúde, existiam no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em torno de 3.846 empresas de planos de saúde. Era um mercado completamente desregulado, onde as empresas praticavam a carência, a cobertura e cobravam o que queriam. Existia só para vocês terem uma ideia de curiosidade, existiam planos de saúde que vendiam
com carências para 18 meses para cirurgias em geral, né? A aceitação desses contratos antes, elas se davam com limitações tipo 5 dias de UTI. Se passasse 5 dias, não teria mais cobertura. Então, era um mercado assim, terrivelmente difícil de atuar, mas era uma evolução, estava se evoluindo no mercado, porque essa indústria de planos de saúde, que é a nossa ideia principal hoje, conversar um pouco sobre plano de saúde, né, ciclo saúde, essa indústria tinha nascido no Brasil junto com a indústria automobilística. A indústria automobilística no Brasil, ela veio através de Juscelino Kubitschek. A Volkswagen se instalou no Brasil em 1955. Em 1956, nasceu-se a primeira operadora de plano de saúde em São Paulo, chamava-se Policlínica Central, né? Foi criado por um médico chamado Dr. Julian Kizapeski, desculpe a pronúncia, mas é mais ou menos isso, é só uma curiosidade. E com essa criação dessa operadora, que atendia exclusivamente aos funcionários da Volkswagen, as outras indústrias que se instalaram no Brasil passaram a também buscar uma solução de plano de saúde. Foi aí o início da operação de plano de saúde, que a gente chama de medicina suplementar no Brasil. Com isso, se passou a se combater duas coisas que na nossa indústria é muito importante. A indústria mundial já conhecia dois problemas muito sérios que se abatiam sobre os empregados, né? Uma se chama presenteísmo e a outra o absenteísmo. E o que significa isso? Se o empregado não consegue ir no médico e voltar a tempo para trabalhar, prejuízo financeiro para a empresa. Isso é o absenteísmo. As empresas, dando um plano de saúde para os seus funcionários, eles passavam a ter um atendimento melhor, podiam voltar a hora que acabasse a consulta, né? E, por outro lado, também, quem não tinha plano de saúde, nessa época, nas indústrias, se causava o presenteísmo, ou seja, o funcionário estava trabalhando com a cabeça cheia de problemas, preocupados com a família, que não tinha plano, ou ele mesmo adoentado, ou seja, também prejuízo financeiro. Com isso, se estabeleceu uma ajuda do governo, na época o Ministério da Previdência coparticipava com as empresas, com essas indústrias, deixando que eles descontassem previdência social, e era um mix de um plano de saúde com a ajuda do governo. E foi se crescendo o mercado no Brasil. Até que chegou um momento que se criou, em 1988, a Constituição Federal se criou o SUS. Então, só uma curiosidade importante nesse contexto, quando se criou o SUS no Brasil, essa é um número que vocês têm que anotar. O Brasil tinha 120 milhões de pessoas nessa ocasião, somente 30 milhões de pessoas eram atendidos pelo INPS, porque quem trabalhava podia ter atendimento médico. Quem não trabalhava não tinha nada. Nada. Era rezadeira, caridade ou nada. Então, a partir desse momento, nessa ocasião que a gente tinha em torno de 3.800 empresas de assistência médica, tinha-se em torno de 30 milhões de pessoas usando usando o sistema público, que funcionava muito bem. Tínhamos uma média de mais ou menos 6.300 aproximados hospitais no Brasil. Desses hospitais, 80% disso atendia-se planos pelo governo, pelo INPS. INPS ou IAPES, na época, não lembro bem qual o nome. Mas a curiosidade
é que a partir do momento que se entrou o SUS em vigor, esses 30 milhões de pessoas que usavam 6 mil hospitais passaram a ter que dividir os mesmos 6 mil hospitais com mais 90 milhões de pessoas. E o que aconteceu com isso? Começou a se ter um problema muito sério, porque como que você, de um dia para o outro, vai passar a atender na mesma base de hospitais mais 90 milhões de pessoas? É impossível isso. Isso é uma coisa, é uma curiosidade até interessante para vocês terem uma noção, que tinha uma reserva de mercado no Brasil que proibia investimento no mercado de saúde nacional. Só foi quebrado em 2015, né, com a Lei 13.057/2015, que se pôde começar a ter investimentos em hospitais no Brasil. E nos últimos 10 anos, de fato, está aumentando um pouco isso. Não está suprindo porque está falindo muito hospital, se abrindo, pra você ter uma ideia, se abriu 197, faliu 175. Então, a coisa é bem complexa. Mas está se tendo já essa possibilidade. Ocorre que esta faixa de 30 milhões de pessoas, que era a classe média do Brasil que trabalhava, passou-se a se incomodar muito com isso. E as empresas, consequentemente, passaram a contratar mais e mais operadoras de planos de saúde. Se você for olhar o gráfico da ANS, você vai ver que a década de 90 é a década do grande crescimento no plano de saúde. Até o fato que se deu foi um crescimento acelerado até 94. De 94, quando entrou o real, toda essa indústria balançou novamente, porque ela teve um problema muito sério. Essas empresas viviam de investimento de overnight na época, né, que eram, por conta da inflação muito alta, eles tinham uma rentabilidade muito grande financeira, no mercado financeiro. E de um dia para o outro passaram a não ter uma inflação zero. E com isso tiveram que se realinhar novamente, e aí começou os abusos a acontecerem de maneira maior. Então, veja, tinha um fator positivo, que eram as empresas buscando planos de saúde para os seus funcionários que estavam incomodados, sem condição de atendimento, por conta que agora o sistema passou a ser integral, né? E pela falta de leitos. A partir daí, começou-se os abusos. Na época do Serra, na época do ministro da Saúde Serra, começou-se a se engrenar a questão da criação de uma lei que pudesse regular esse setor. E nasceu a Lei 9656/98. Esta é a principal lei de toda essa indústria, toda essa cadeia da indústria da saúde. Com isso, existia um dispositivo nessa lei, muito importante, que era para garantir que essas empresas tivessem condição de ofertar os seus produtos. De se vierem a quebrar, como acontecia muito, quebrava-se as empresas e não se tinha atendimento para os seus beneficiários. Passou-se a se exigir nesse critério, nessa lei, uma reserva técnica para essas empresas. Com isso, de 3.800 empresas que existiam no Brasil, hoje nós temos 752 empresas. Sendo que dessas 752 empresas, aqui em São Paulo a gente trabalha com, sei lá, no máximo 10, que é a maior. Só para vocês terem uma ideia dessa indústria hoje, como ela está, imagine uma pizza, divida essa pizza em 5 pedaços, coloque 49.500.000 pessoas dentro dessa pizza e distribua. 30% disso tem cooperativas médicas. Cooperativas que são as Unimedes. 20% disso tem seguro-saúde. Outros 30% tem medicina de grupo. Outros 10% planos administrados e autogestão. E 10% em torno de empresas filantrópicas. O que significa isso? Só para vocês terem uma ideia da consolidação desse mercado, medicina de grupo, nós temos hoje a Apvida e Notre Dame, que
detém 80% desses 30% de 49 milhões. A Mil é uma empresa que pertence à United Health, que é uma das maiores americanas. A Apivida é uma gigante do Brasil, que se juntou à Notre Dame, que a Notre Dame é uma empresa que pertence ao Bain Capital, que é um outro fundo de investimento americano. Na parte de seguro-saúde, desses 20% desses 40 milhões de pessoas, 49 milhões, Bradesco detém em torno de 42% desses 20%. Sul América, uns 38%. Então, veja, nós temos uma consolidação de 80%. Obrigado, doutor Hermes, está falando um recadinho aqui. 80% de todo o mercado de seguro-saúde do Brasil está na mão de 2 seguradoras. Que vejam só, o plano de saúde começou no Brasil em 56. A década, o seguro de Bradesco, as seguradoras de um modo geral, que tem a lei 73/66, que é a lei que rege todas as obrigações do mercado de seguros, como pode atuar as seguradoras, etc., só começaram a atuar com saúde na década de 80. E já estão, hoje em dia, com maior taxa média. Depois eu vou passar para vocês uma curiosidade aqui, as taxas médias, só para vocês terem uma noção. E vocês vejam que 2 setores estratégicos estão na mão de 5 companhias. Então, é um mercado que já estava precisando de uma nova revolução. E esse mercado está acordando para isso. Eu escrevia sobre isso, discutia, sempre falei para meus colegas que quem criar produto que tenha condição de atender a todos os públicos, principalmente o mais pobre, iria arrebentar, iria realmente ajudar todo o país. O país de um modo geral, porque essas companhias, geralmente as multinacionais, elas não têm muito compromisso, não têm até conhecimento da realidade do Brasil, né? A realidade do Brasil, o Brasil é um país continental. O Brasil, pelo último trabalho da MACH, que é uma das maiores seguradoras do mundo, é o 8º mercado de seguros do mundo. Só para vocês terem uma ideia, esse mercado, o Brasil hoje ele tem 4, 5% do PIB assegurado. Um PIB de 7, 8 trilhões de reais. Estados Unidos tem 15, 17% do PIB assegurado, de um PIB de 30 trilhões de dólares. O mercado do Brasil nem nasceu em seguros ainda. Assim, nós que vendemos seguros, nós que ficamos nesse dia a dia, né? Como eu estava brincando com você, né, Juscelino? Já enterrei e internei muita gente, né, nesses últimos 30 anos. Sim. A gente sabe que, infelizmente, cada enterro que eu vou de parente, infelizmente já enterrei muitos, você fica olhando e vê quem tem um seguro de funeral, por exemplo, assistência funeral, as pessoas não têm um seguro de R$10, ficam fazendo vaquinha para enterrar o cidadão. A família, outro dia brincaram comigo, né, falaram, mas comprar seguro de vida dá um azar. Eu falei, engraçado, eu estou há 30 anos, 30 não, eu estou há 40 anos nesse mercado, porque eu trabalhei 10 anos em banco, como bancário. Eu nunca vi uma viúva devolver um cheque, nem um viúvo. Então, assim, não sei que azar que dá, né? Mas é o nosso papel, como corretor, estar sempre alertando, educando e fazendo tudo para que as pessoas consumam seguros. Seguro é a única ferramenta que vai igualar toda a sociedade. Muitos países hoje já obrigam a contratação do seguro saúde. Já obrigam a contratação de seguros de vida, seguro funeral. Temos diversas insurtechs hoje no mundo que já nasceram com esse propósito de atender a todo esse público que não tem seguros. Então, a nova revolução hoje, que nós estamos vivendo, é o nascimento de
mais de 100 insurtechs nesse momento de planos de saúde, porque no Brasil hoje já está tendo um movimento há algum tempo de um produto que a gente chama de híbrido, né? Que é algo com telemedicina, produtos baratos e com poucos hospitais. Aconteceu agora, recente, inclusive, nós já estamos vendendo aqui pela DCG, estamos felizes da vida que está voltando essa questão do individual, né? Porque na lei brasileira, a lei 9656/98, ela criou algumas resoluções de extrema importância nessa indústria nossa. Lembra quando eu falei que antes as empresas faziam o que queriam? Hoje não. Hoje nós temos uma RN, que é a RN 195, né? De 3/11/2009, que obriga como tem que agir quem está vendendo plano individual, como tem que agir quem está vendendo plano por adesão e como tem que agir quem está vendendo plano empresarial. Então, existe uma situação que talvez o público não saiba, mas na lei é previsto que quem vende plano individual é obrigado a ofertar um plano chamado referência, na qual não pode ter carência para nada, zero. E tem que aceitar qualquer pessoa em qualquer estado de saúde. Ou seja, só que existe o livre-arbítrio, né? O que aconteceu? Todo mundo parou de vender plano individual. Se criou um mercado gigantesco de plano de adesão, porque é um mix que tem a obrigatoriedade de aceitar todo mundo, desde que se contemple nas suas categorias, isso é obrigatório, e não pode mandar ninguém embora. O que pode fazer é praticar os reajustes, né? O meu sobrinho. Beijão, Lucas. Bom, e aí, eu não sei se eu estou falando muito, é a minha característica, porque paraibano é assim, você põe um jornal, ele sobe e começa a fazer discurso, tá? Se eu tiver... Vocês me avisam. Está passando informações assim de forma clara, simples, apesar de ser um tema realmente complexo, está muito bom. Inclusive, eu gostaria até de falar com o público, né? Se tiver dúvidas, né, perguntas, faça aqui no chat e a gente repassa para o senhor ir respondendo. Por favor. São coisas que eu preciso que as pessoas entendam o seguinte, é importante anotar. Existe hoje no Brasil, nesse mercado, algo assim extremamente importante, que se chama RN 438, que é a RN da portabilidade de carências. Quando você faz uma mudança hoje, quando os colegas ofertam às empresas, porque hoje o mercado, pessoal, é um mercado de troca, infelizmente. O mercado hoje, nos últimos 5 anos, principalmente, ele não está entrando muita gente nova. As pessoas novas que estão entrando, ainda não se consolidou o mutualismo que é necessário para se manter uma empresa. Essas startups que estão nascendo, elas só vão estar consolidadas depois que elas tiverem mais de 30 mil usuários cada uma, no mínimo. E nenhuma delas atingiu isso ainda. Porque se é difícil vender o plano tradicional, você imagina ainda a novidade, né? Tecnológica. Você tem que realmente ter muito suor e lágrimas ainda para fazer isso acontecer. Mas é uma realidade, está acontecendo. Congressos em Israel, congressos nos Estados Unidos, tem um modelo chamado Sandbox hoje, dentro da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, que já está tendo um monte de investimentos em startups dessa natureza, para que se testem novos produtos, já tem vários produtos inovadores no mercado, e tudo isso nós vamos levar a FADESP, seus federados e seus associados, tá? Todos esses modelos nós estaremos disponibilizando de maneira didática, prática e principalmente com o cuidado da lei.
nós não somos advogados, mas nessa atividade nós temos obrigação de saber mais do que o advogado nessa nossa atividade. Nós temos que ajudar os advogados a entenderem estas diretrizes, essas leis, essas regras, para que eles, no seu público, os protejam, né? Porque o papel do corretor é fazer a intermediação entre o produto e o cliente, de maneira que seja praticado e que aconteça, de fato, a preservação dos seus direitos. Por isso que a gente fala tanto de diversas armadilhas do setor de seguros, né? Bom, é um tema muito rico, muito instigante, né? Eu só estou tentando lembrar mais ou menos das principais, porque isso que a gente tem na mão, que é esse aquário de 49 milhões de pessoas, por conta justamente daquela RN 195, que prevê reajustes de livre negócios em empresa para empresa, né? O mercado ele virou um mercado de reajustes na base de 15, 20, 10% que seja, e as pessoas vivem a cada 2, 3 anos buscando se manter no mercado de plano de saúde, porém, com um valor que possa pagar, que consiga pagar. Vocês terem uma ideia da gravidade dessa situação dos últimos anos, a DCG, a minha corretora, ela perdeu mais de 7 mil empresas clientes. Uma coisa assim, completamente louca. Tudo bem que teve uma série de agravantes aí, pandemia e tudo mais, mas é algo que eu levei uma vida construindo, agora vou ter que levar o resto da vida para tentar resgatar, entendeu? Mas estamos aí, vamos que vamos. Mas veja, se uma corretora como a minha perdeu 7 mil empresas, vocês imaginam que o mercado não perdeu, né? Eu sei que nos últimos anos o mercado perdeu mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, diante dessa crise terrível, a gente agora está procurando a maneira de resgatar estas pessoas, pegar essas pessoas de volta, ampará-las com os novos produtos que nós temos no mercado e torcendo para uma melhora na economia, para que todos possam ter o principal desejo deles hoje, o principal desejo do brasileiro. Primeiro é a casa própria, segundo é ter um plano de saúde, tá? Sim. Agora, eu vou contar algo para vocês que é algo que talvez vocês não saibam, mas o SUS é o melhor sistema do mundo. O SUS foi criado, uma grande conquista do Brasil, talvez a maior conquista dentro desse último século, e o professor Roque está perguntando como que pode ter acesso a... como podemos ter acesso aos benefícios, professor Roque, tá? Então, obrigada pela pergunta, professor. Professor, nós vamos estar disponibilizando todas essas plataformas dentro dos canais que o senhor nos autorizar depois, tá bom? Da melhor maneira. Por enquanto, utilizem a equipe interna que está de plantão aí a semana inteira na FADESP, ok? E eu também estou à vontade, né? Só podem me chamar, estamos às ordens. Eu coloquei aqui no rodapé o endereço, né, da sede da FADESP, na Rua da Glória, 98, primeiro andar. Tem o telefone também, o 4210-2022. As meninas estão lá à disposição também para atender as pessoas e para passar maiores informações, né? Informações com mais detalhes. Perfeito. E minha mulher mandou um oi. Obrigado, meu bem. Te amo. Beijão. Bom, então dando continuidade. Ana Cristina. Ana Cristina. Boa noite, Ana Cristina. Bem-vinda. Então, veja, é uma devastação de oportunidades que tem no Brasil, e a gente tem percebido, né, muitas pessoas caírem em armadilhas de fato, o que é uma coisa horrorosa, porque, veja, essa RN 438, você só pode ter direito a ela depois que você ficar 2 anos na operadora. Então, quando você faz alguma troca errada de plano de saúde,
você perde essa condição, você vai estar tendo que cumprir e pagar pelo seu erro por mais 2 anos na operadora que você tiver. Então, é muito importante essa visão, esse trabalho, esse cuidado, porque se você não tratar o seu cliente de maneira nobre e preocupada, você está, sabe, compelindo o ar que você respira, porque não existe nenhuma empresa que sobreviva, e principalmente no nosso ramo, que você não tenha que ser amigo do seu cliente. Trate-o como se fosse... Primeiro, você trata melhor, às vezes, o seu cliente do que você, porque você está sempre preocupado que ele tenha a melhor alternativa, a melhor segurança. E para um corretor sério, olha que nós temos 100 mil corretoras no Brasil, pessoal. Em torno de 57 mil pessoas físicas e 47 mil, 45 mil pessoas jurídicas. Olha lá, a Cristina está mandando um oi aí. Está mandando boa noite. Tá. Então, essa nossa indústria, ela pode crescer muito, mas a que já existe, ela já está muito enraizada, está precisando melhorar a nível de precificações. Existiu agora, por exemplo, um fato polêmico que saiu de julgamento dessa questão de procedimento, se tem que ser taxativo ou não taxativo. Tem que ser taxativo, porque as pessoas não perderam nada, não pode ficar do jeito que estava, com judicialização total. Isso vai levar com que as empresas tenham mais condição de prever seus custos atuariamente e vão ter condição de cobrar menos, porque você vai conseguir saber qual é o teu risco de fato. Veja, o mercado de seguros, pessoal, ele tem como se prever todos os riscos. O mercado de seguros, ele existe da seguinte maneira: quando você vai fazer um seguro de algo, você tem a seguradora, que você pode dividir o risco com outra seguradora, a gente chama de seguro. Você pode ter o IRB. O IRB no Brasil era um monopólio, por exemplo, e ele foi quebrado, esse monopólio, em 2007. Hoje, além da resseguradora IRB, nós temos mais 120 ou 130 outras resseguradoras. Então, isso deu condição de sair um monte de outros produtos de seguro no Brasil. Tem vários seguros no Brasil que são completamente obrigatórios e ninguém compra. Por exemplo, seguro rural. A maioria dos seguros rurais no Brasil são subsidiados pelos bancos, porque faltava oferta de produtos. Mas isso é tema para outra fala nossa depois, né? Porque senão a gente vai sair do tema aqui. Então, nesse sentido de amplitude de oportunidades de seguros, eu só posso garantir uma coisa para vocês. Os trabalhos que a DCG e a Securi realizam são focados na otimização, no trabalho holístico. Só fazemos algo que for melhorar a vida das pessoas, a vida dos seus funcionários, a vida das suas famílias e depois o seu patrimônio. Porque se não tiver saúde, não tiver vida, não tem patrimônio. Então, verdade. Poderia estar seguindo por vários outros temas, mas eu gostaria de parar de falar um pouco e ver se as pessoas que estão nos ouvindo gostariam de fazer alguma pergunta, né? Alguma coisa do gênero. Tá. Acho que a única pergunta que apareceu aqui no chat foi a do professor Roque, né? Que é em relação a ter acesso aos benefícios. O Miguel estava, acho que, conversando comigo um pouquinho, ele falou alguma coisa de um seguro em específico, não sei se é da Porto Seguro, e se tem alguma coisa, algum benefício diferenciado para quem é associado da FADESP. Ok, perfeito. Isso aí é o seguinte, nós estamos dando um desconto em taxas de adesão, a primeira taxa de adesão. Nossa equipe lá está autorizada a liberar a taxa de inscrição para os associados. Está liberada também metade da primeira mensalidade empresarial, quando for empresa. Nós também estamos com um projeto específico de produtos financeiros e produtos de seguros da Porto,
na qual vai ficar dentro dos sites da FADESP. É um projeto específico e já autorizado pela Porto, que nós vamos construir aí e ver qual vai ser o canal de distribuição, tá bom? O nosso foco é estar sempre buscando agora as melhores alternativas, melhores condições de produtos e abrir um canal, de fato, de grande interação para a discussão da indústria de seguros. Porque, como é característica da FADESP, levar conhecimento, levar proteção, levar tudo que possa trazer benefícios aos associados, a gente tem esse privilégio de estar participando com vocês, vamos estar aprendendo com vocês e vamos estar passando aí o nosso know-how aí de 40 anos de trabalho nessa área e sempre com grandes novidades aí para o futuro. Bacana. O Lúcio Tadeu, ele está fazendo a pergunta: posso fazer a portabilidade pela minha empresa? O Lucinho, a portabilidade de carências é de pessoa física para empresa ou de pessoa física para pessoa física. Então, empresa para empresa, não. Ok? Bom, a portabilidade é um direito individual. Tá. Espero que tenha esclarecido a dúvida, Lúcio. Se não esclareceu ou tiver alguma outra, pode escrever aqui que a gente repassa. A Maria Diniz. Essa aí não vale, minha irmã. Olha, tá família em peso aí, ouvindo a aula, e realmente, alguém comentou aqui no chat, dando uma aula, realmente, eu vou chamar de professor Nadjair. Imagina. A gente tem experiência prática, né? Graças a Deus temos essa experiência e a oportunidade de ter vivido esse mundo, né? Porque você imagine como era no meu início de carreira trabalhar trabalhava na Interclínicas na ocasião e não tinha regulamentação nenhuma. Então a gente ficou ansioso quando começou a ter essas questões de regulação, porque você trabalhar com regulação, trabalhar com leis é algo muito bacana. E é difícil você fazer as seguradoras a cumprirem as leis. Às vezes, não é interessante, né? Tipo, você educar muito o seu público. Ele passa a ser mais exigente. Mas é um pensamento medíocre, né? De poucas pessoas que ainda têm isso, porque eu não conheço nada melhor na vida do que o conhecimento. Só o conhecimento nos dá o poder para se igualar em qualquer circunstância. Então, a educação é fundamental em todos os sentidos. É verdade. Só no mercado de seguro, no mercado financeiro, no mercado educacional. Tudo na vida você tem que ter educação. E é esse o nosso propósito. Tá bom? O Jackson está fazendo uma pergunta aqui. Qual a idade máxima de aproveitar as carências da FADESP, 59 anos? Se for, não tem como aumentar a faixa de idade? O Jackson, aí depois você pergunta para os universitários, que o Jackson é meu irmão também, é um dos vendedores que fica lá dentro da FADESP, tá bom? Tá. Veja, em alguns produtos não tem limite, tá? O que você está falando deve ser com relação aos produtos existentes da FADESP hoje. Mas essa questão da limitação é algo que tem que ser negociado depois entre as empresas de associação. Não produtos de individual e produtos empresariais, o limite é praticamente 80 anos, é bem vasto, tá bom? Tá, ok. A Maria Antonieta tá dando boa noite. Boa noite, Maria Antonieta. O Jackson concordou, falou que é isso mesmo. O Lúcio está dando risada aqui de alguma coisa.
Eu vou te falar uma coisa, a gente tem, você tem que ter os amigos, os amigos longe e os inimigos perto, viu? Porque os amigos, ao invés de me ajudarem, só estão tentando me derrubar. Você está vendo, né, Juscelino? Fazendo pergunta difícil, professor. Então, Bom, meus agradecimentos, Nadjair, pelas informações e pela audiência. Eu acredito que tem realmente muitas pessoas que têm interesse em saber mais informações, né, a respeito de plano de saúde. O nosso sistema público, ele é só no Brasil que existe, né? o sistema público é o seguinte, só para você saber, o Brasil copiou um modelo da Inglaterra, né? Só que a Inglaterra é um país que não tem o espaço continental que o Brasil tem. Então, veja, o Brasil ele tem uma dificuldade muito grande pelo seguinte, nós tínhamos uma reserva de mercado que proibia investimentos em hospitais aqui no Brasil. Então, aquela base de 6 mil e tantos hospitais que a gente tinha no Brasil em 1988, quando entrou em vigor o SUS, né, 80% desses hospitais atendiam plano ao SUS, ao INPS. Então, essa mesma base passou a atender, hoje tem que atender 210 milhões de pessoas, 215 milhões. Nossa, esse é o grande problema, né? Exatamente, porque... A quantidade de pessoas não dá conta. Não, e outra, e nessa crise, ao invés dos hospitais, os hospitais teriam que ter uns 20 mil hospitais a mais no Brasil. Hoje em Verdade. dia, se você for ver no Brasil, mesmo com todos esses investimentos desses fundos que entraram no Brasil, a maioria dos hospitais que eles compraram são hospitais que já existiam, né? Construíram-se poucos hospitais. Então, a demanda continua reprimida. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu olhei as estatísticas da Federação Hospitalar do Brasil, existia aqui em São Paulo 42 mil leitos de hospitais. Somente 14 mil leitos atendiam plano de saúde e particular, para uma população de 18 milhões de pessoas com plano de saúde. Então, mesmo você tendo um plano, não tem garantia que tem hospitais tranquilos. Sim. Então, qual é a saída para isso? Existe uma saída. A saída é a telemedicina, que foi regulada agora em caráter provisório, né? A telemedicina. Mas é um produto que você consegue contratar aí por R$10, R$20, R$30. E isso vai desafogar a essas pessoas, porque 80% de todo o atendimento ele se resolve online, por um clínico geral, ou às vezes uma enfermeira. Então, isso é uma das saídas que está começando a acontecer. Esse momento de disrupção é algo que o mundo todo está fazendo, porque não tem como ser diferente. Vocês viram que a gente, para sobreviver nesses últimos 2 anos dentro de casa, fizemos uso e mais uso de ferramentas online. Online, verdade. Vai desafogar e vai fazer com que o governo contrate esses serviços. Eles não têm saída. Não dá tempo de construir hospitais para todo mundo. Não dá mesmo. Esse modelo, cada dia, vai ficar mais uma realidade. Aperfeiçoando esse modelo da telemedicina, ele vai funcionar bem para as questões de atendimento de rotina, né? Exatamente. Né, o médico ele vai fazer o mesmo atendimento que faria se tivesse presencial, porque o médico não coloca a mão na pessoa se não for uma questão de emergência, né? E normalmente pede-se exames, então a pessoa vai lá, faz os exames. Atualmente esses exames já ficam num sistema, e aí aquele médico vai ter acesso, então talvez melhorar um pouco nessa questão, acho que talvez sistêmica, né? Eu tive uma experiência pessoal, que eu fiz uma consulta online, foi tudo ok, a médica me atendeu, ela fez os pedidos de exame, segundo ela, eu receberia esses pedidos de exames via e-mail, e eu não recebi o e-mail com esses exames, e aí eu tive que reagendar, enfim, tive um retrabalho, né? Então, houve alguma falha ali. Então, existe ainda, como é início, né?
Sim. Ainda com certeza vai ter alguns ajustes a ser feito, mas assim, de modo geral, é muito bom, porque Muito bom. não era uma emergência, né? Então, realmente Sim, vai desafogar os hospitais para os casos de emergência que realmente precisa de manusear, né? Do contato físico ali para fazer uma cirurgia, com certeza. uma situação. Não, é fabuloso isso, e está tendo grandes empresas, grandes investimentos nessas atividades, e cada dia vai aparecer coisas melhores. Nosso Melhores. papel é estar sempre olhando isso para vocês também, tá? A gente vai estar sempre apontando as melhores alternativas. O Dário fez uma pergunta com relação ao modelo atual. Tudo bem, Dário? Veja, o modelo atual, ele realmente, só para vocês terem uma ideia, esse modelo atual hoje, a nível de curiosidade, só para vocês terem uma noção, os planos de saúde, de medicina de grupo são aquelas empresas que têm rede própria, que têm hospitais próprios, tipo Notre Dame, Amil, etc. Tá. A taxa média das pessoas pagando está em torno de 315. Isso aqui são dados da ANS referente a junho de 2020, tá? A cooperativa, que são as Unimedes está em torno de R$ 374, o ticket médio. A autogestão, que são aquelas empresas que contratam sua própria rede de hospitais, etc., né? Empresas muito grandes, geralmente, fica 496 a média. Seguradoras, o ticket médio está em torno de R$ 644. E filantropia, em torno de R$ 547. Se você for para a telemedicina, isso aqui cai para, sei lá, R$ 20, R$ 30 que seja. Caramba! Então, a saída seria duas, Dário. Qual a saída, Dário? Quem consegue se manter nesse modelo é o melhor, óbvio, né? O tradicional, tudo bem. Esse aqui precisa de um complemento, mais educação, mais prevenção, enfim, todas as ferramentas que a gente pode usar. Essa telemedicina, inclusive, vai ser complementar até para você evitar sinistralidades nas empresas. Porque toda empresa, ela paga e anualmente é usado uma métrica para saber se usou mais de 70% ou não. Se usou mais de 70%, vai ter um reajuste que a gente chama de financeiro. Vai ter um reajuste técnico, porque o reajuste financeiro já é baseado mais ou menos no que o governo autoriza. Então, isso pode chegar a valores assim muito altos, né? Essa questão existem métricas no Brasil hoje muito importantes. Tem uma RN chamada RN 309 que foi publicada pela ANS. Apesar da lei ser a mãe de tudo, né? A mãe, o que manda é a lei. Existem as normas regulamentadoras, as resoluções, que é para facilitar determinadas práticas, né? De obrigações. Por exemplo, antigamente toda empresa pequena tinha reajustes altos, as seguradoras mandavam embora, simplesmente. Mandavam embora e acabou. Quantos casos não aconteciam? Do cara na UTI, contrato rompido, aí ia para briga, essas coisas todas. Acabou isso. A RN 309 obriga que toda operadora, seguradora e etc. avalie todas as empresas no mesmo porte de 2 a 29 vidas, como se fosse uma empresa só, para que o risco de sinistro fique menor. No plano individual, não pode ter reajuste, porque o reajuste é só o que o governo autorizar. E no adesão, pode ter os dois reajustes. Então, veja, esse modelão tradicional é o modelo que tem causado todo esse alvoroço nos últimos anos, né, de reajuste, troca, etc. Esse modelo de novos produtos, na verdade, vem somar-se a algo que a Lei 9656, já nas suas RNs, o 9596, já determinava como que se poderia trabalhar. Por exemplo, na lei, ela determina que exista 3 modalidades de plano de saúde, só para você ter uma ideia. Plano só hospitalar, plano só ambulatorial
que é consulta, exames e pronto-socorro, e o plano completo. Está claro isso? 3 modelos. A grande maioria não pratica os 3 modelos. Nem praticavam. Então, agora, isso eu escrevia já pedindo para as pessoas que cumprissem isso aqui em 2012. Tem entrevista minha falando disso aqui. Se cumprisse a lei e todo mundo só cumprisse, vendesse esses produtos, a gente já teria uma média bem mais barata nesse mercado aqui. Mas não acontecia isso. Só que agora, como está acabando o mercado está se destruindo. Se não fizer algo novo, a tendência é que esse mercado fique cada dia pior. Isso aqui não tem como se manter. Ninguém consegue ficar mantendo reajuste de 20%, 30%. Então, ou seja, está saindo produtos só ambulatorial, só hospitalar e o produto completo. Além desses produtos de Insurtex, que são esses modelos que é telemedicina com uma rede de hospitais, que é excelente. Tem um plano agora que a gente está vendendo, que se chama Cuidar-me, extraordinário. Telemedicina e 2, 3 hospitais bons, mais a rede do doutor consulta. Assim, está saindo novidades e vai continuar saindo cada dia, porque senão o mercado não sobrevive. Que bom. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada, Nadiair, pelas informações, pela aula, meus agradecimentos. Nas ordens. Tá bom? Obrigado. Estou às ordens aí para vocês, tá? Quem quiser nos procurar, estamos sempre às ordens e espero que todos procurem entender um pouco melhor dos seus direitos, exigirem suas coberturas e não se deixem prejudicar aí por falsas informações, tá bom? Nosso papel é isso. Grande abraço, viu? Meus agradecimentos também ao público, à audiência. O Lúcio deixou aqui uma última pergunta, porque as operadoras não vendem planos ambulatoriais, visto que pesquisas recentes optaram que mais de 80% das doenças é tratada em nível ambulatorial. É isso aí, Lucinho. Nós estamos ligados no mesmo propósito. A tendência realmente é essa, é isso que a gente acredita. Tá bom? Tá certo. Boa noite a todos. Muito obrigado, viu, doutora Juscelene? Obrigada, senhor. Que bom. Grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.